E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam todos e todas bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Educação Física aqui pela Escola Municipal para Aulas Digitais do Recife. Se você ainda não me conhece, eu me chamo Heleno Júnior e estou aqui hoje para dar continuidade ao nosso assunto aí do conteúdo de ginástica, né? A gente já começou falando sobre a ginástica de uma forma geral, né? O que é a ginástica, como é que ela surge, como é que a gente divide, as classificações. A gente já viu essa parte mais geral na aula anterior. Eu vou colocar aqui um QR Code para que vocês acessem, né, essa aula e possam ver o início desse conteúdo. E hoje, especificamente, nós vamos falar aí de ginástica laboral, né, que é uma parte mais específica do nosso conteúdo. Então, eu estou aqui hoje muito bem acompanhado, viu? Como sempre, eu sempre trago aqui convidados e convidadas especiais para vocês, né? E tem a nossa querida Gisela, que está aqui fazendo a interpretação, né, da aula, fazendo com que ela seja mais acessível para todos e todas. E eu sempre chamo a atenção de vocês para que vocês fiquem de olho aí, né, nos sinais de como os intérpretes e as intérpretes estão falando aí com a língua brasileira de sinais. Então, mesmo você que é ouvinte, né, fica de olho, aprende aí como é que vocês podem se comunicar com essas pessoas com deficiência auditiva. Então, além de Gisela, hoje eu estou com dois convidados maravilhosos aqui que vão participar da parte prática da nossa aula de hoje. Eu não vou nem dizer o nome deles, eu vou simplesmente passar. E aí, pessoas? Oi, tudo bem? Tudo bom com vocês? Eu sou Maria Helena. E eu sou o Bruno. A gente é intérprete de Libras aqui. Com certeza vocês já conhecem a gente, não só da aula do professor Heleno, mas também de todas as outras disciplinas. E a gente tá aqui se sentindo muito honrado, muito feliz, né? E poder muito falar. prestigiado em poder oralizar pra vocês novamente, né? No meu caso, novamente. Pra mim, primeira vez. Maria Helena, primeira vez. Mas a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês e vamos lá pra essa aula aqui. Eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque a gente já tá super amando a ideia. Então, ó, vocês viram aí, né? Eles agora oralizando, né? Vocês sempre veem eles aí menorzinhos na telinha, igual a nossa querida Gisela tá aqui. E hoje eles estão ali como convidados especiais para a nossa aula. E no final da aula vocês vão entender aí melhor porque eles estão aqui, né? Então, o nosso tema de hoje, como eu falei, né? Uma imagem aí bonitinha para vocês, do nosso conteúdo de ginástica laboral. E aí, se você perdeu a aula anterior, né? Você pode aí acessar esse QR Code e ele vai lhe direcionar especificamente para a aula da semana passada. Então, vocês vão ver lá o conteúdo que eu já expliquei no começo da nossa aula de hoje, certo? Então, o QR Code aí serve para facilitar com que vocês consigam acessar essa aula, né, e achar ela de forma mais rápida, né? No canal, vocês indo no canal também dá para encontrar, só teria um pouquinho mais de dificuldade. Então, a gente tenta facilitar aí, né, a vida de vocês. Tá, temos o aplicativo do Educa Recife, né? Se você ainda não conhece, é através desse aplicativo que você pode se comunicar com a gente, assistir às aulas, tanto ao vivo como no repositório, e de forma que não vai utilizar a internet de vocês. Então, vocês vão poder assistir às aulas e ainda acessar aí os conteúdos vastos da internet, né? Os joguinhos que vocês gostam, os vídeos dos blogueiros e blogueiras. Então, vocês vão poder usar à vontade, tá bom? Então, acessa aí. Esse aplicativo é exclusivo para as pessoas que são da rede municipal de ensino, né? Mas, se você não é da rede municipal de ensino, nós temos o canal do YouTube, que também serve para vocês acompanharem as nossas aulas, né? Tem os conteúdos lá de educação física e também tem de outros componentes curriculares. Então, vocês podem ficar à vontade para explorar, acessa lá o canal, se inscreve no canal, né? Dá like, comenta, compartilha e é isso aí. Mas vamos embora para o nosso conteúdo de hoje, falando aí sobre a ginástica laboral. Antes da gente falar especificamente sobre ela, é muito importante a gente entender de onde vem, né? Por que surgiu especificamente essa modalidade aí da ginástica. Então, dentro da ginástica geral, né,
as modalidades que são específicas, que foram ali destrinchadas, elas foram surgindo a partir das diversas necessidades das pessoas, né? Então, com essa relação da ginástica laboral, ela tem uma ligação direta aí com a Revolução Industrial, né? Então, a Revolução Industrial ela acontece aí no século XVIII. Nessa época a gente tem uma transformação na forma de trabalho, né? Na forma que as pessoas trabalhavam. As máquinas foram implementadas, né? Essa parte aí industrial, ela começa a ganhar um novo formato, né? A carga horária de trabalho, o tipo de trabalho que é desempenhado, né? Então, o tempo que as pessoas passavam ali fazendo esse tipo de atividade, elas começaram a trazer alguns benefícios, mas também alguns malefícios, né? E aí, a partir dessa época da Revolução Industrial, o número de funcionários que apareciam com lesões, né, aumentou bastante. Então aí, ó, essas lesões são devidas a esforços repetitivos, né? Eu coloquei uma imagem anteriormente para vocês para mostrar sobre isso. E essas lesões, elas têm algumas siglas, né? Então a gente chama de lesões por esforços repetitivos e distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Então, a gente fala aí de lesões que estão ligadas à musculatura, às articulações, né, aos tendões. Aí, então, tudo que o nosso corpo tem que faz com que ele funcione. Então, vejam aí que tem as siglas, né? LER, que são as lesões por esforços repetitivos, e DORT, que são os distúrbios osteomoleculares relacionados ao trabalho. Então, aumentou consideravelmente, né, aí esses números de lesões, e aí as pessoas pensaram, tá, mas o que a gente pode fazer para que esse trabalho aconteça e as pessoas não se lesionem tanto, né? Porque você imagine, a partir do momento que uma pessoa se lesiona, ela precisa sair do ambiente de trabalho para tratar aquela lesão. Então, até pro próprio o capitalista, né, lá, o chefe que está lá dentro da indústria, ele não quer perder ali um tempo de trabalho do seu funcionário, da sua funcionária. E aí, o que é que eles podem fazer? Lógico que o principal é manter a saúde dos funcionários, né? Mas, em contrapartida, a produção, ela não vai parar, né? Não vai sofrer ali uma alteração no ambiente de trabalho. Então vejam que tem o surgimento da ginástica laboral, ela vem prioritariamente pelo benefício da saúde ao trabalhador, né, e à trabalhadora, mas também vem com esse intuito de fazer com que as pessoas elas consigam se afastar menos do ambiente de trabalho, né? De repente aí na sua casa você saiba de pessoas da sua família que vez ou outra precisam se afastar do trabalho por algum tipo de lesão, alguma dor, né? Vocês estão vendo aí a imagem de você massageando o ombro, né? Quando a gente tá com dor, a gente fica tocando assim, meio que para entender onde é aquela dor. E aí, muitas das vezes, ela se dá através da repetição que é feita ali no ambiente de trabalho. Então, ó, mais recentemente, aí, né, a era da informática, ela acentuou essas mudanças e incentivou essas consequências. Então vejam, hoje vocês aí, nos assistindo, por exemplo, se de repente você estiver assistindo pelo celular, igual esse bonequinho que tá aí, geralmente a gente já faz uma postura totalmente errada, né, para mexer no celular. Então a gente fica muito tempo com a cabeça baixa, né, para poder olhar para o celular, porque a gente não quer cansar os braços, então é mais fácil cansar o pescoço. E aí a gente abaixa a cabeça, né, e fica lá mexendo no celular. Não sei se vocês já perceberam aí em casa, mas às vezes a gente passa tanto tempo assim mexendo, né? Que depois quando a gente levanta pra fazer alguma coisa, aí chega você sente, né? O pescoço lá cansado, aquela dor aqui atrás. E você não sabe exatamente o que é. Mas é porque a nossa coluna, né? Ela tem um formato anatômico que é o formato original. A partir do momento que a gente executa movimentos e fica em posturas que são contrárias a essa formação natural do nosso corpo, o nosso corpo começa a sentir, né? Então, poxa, olha, você está exagerando aí na repetição desse movimento. Então, essa articulação começa a ficar cansada, começa a ficar desgastada, né? Então, é muito importante que a gente perceba
aí a necessidade de estar se alongando, de fazer exercícios. Ah, mas eu não trabalho, professor, eu sou só um estudante. Quanto tempo você passa sentado na sua cadeira dentro da sua sala de aula? Né? A posição. Tem gente que fica assim, tem gente que bota a cabeça na banca. São posições diferentes, porque você fica muito tempo ali, né, sentado, escrevendo. Então são movimentos repetitivos, né? Tem aquelas vezes que a gente, professor, se empolga, enche o quadro de coisa, vocês passam um tempão lá aqui, ó, né? Escrevendo. Então é muito importante que esse alongamento ele seja diário, para que evitem essas lesões. De repente agora você não está sentindo mais pra frente eu tenho certeza que vocês vão começar a sentir. Porque quando eu era mais jovem, eu também achava que não ia ter nada dessas dores de articulações. Hoje em dia, vez ou outra, eu tô aqui assim, eu chego no trabalho assim, ó. Sem mancando. poder andar. É. Aí o pessoal já pergunta, tá com o que hoje? Aí, porque cada dia é uma coisa diferente. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Sobre essa questão da gente ficar muito abaixadinho, assim, olhando pro celular, com o pescoço paradinho e tal. Depois, quando a gente se movimenta, a gente realmente sente essa dor. Eu falo porque eu conheço pessoas. E depois tem o costume de estralar o pescoço, sabe? Eu não sei se isso é legal, se isso não é legal. Tu pode falar um pouquinho sobre isso? O estralo, né? Esse estralinho que a gente escuta, tanto de dedo, em todas as articulações, a gente pode ouvir esses estralos. E aí eu vou dizer para vocês o que o médico me falou, né? Já que eu frequento muito ortopedistas, né? Essa questão de estralar, se você não tá sentindo dor quando estrala, é normal. Por quê? E aí eu vou falar por estudos anatômicos durante a graduação. Dentro das nas nossas articulações, existem as bolsas sinoviais, que é onde fica um líquidozinho para poder fazer com que o osso ele se movimente ali sem ter atrito, né? Que a gente tem ali a camada da articulação, mas esse líquido ele precisa estar lá dentro para poder fazer com que haja essa movimentação. Então, quando a gente estrala, é como se a gente estourasse uma bolsinha. Então, estourar... Quem tem muito costume de estralar dedo, né? Eu tenho muito costume de estralar. E Todas as partes do meu dedo, corpo. pescoço, Dedo, pescoço, coluna. braço, coluna, pé. Eu tenho muito esse costume. Aí, em determinado ponto, pode ser positivo, porque de repente ele está precisando realmente mais de um líquido circulando. Mas a um longo prazo, né? E aí eu aprendi com meu professor de anatomia, a um longo prazo, pode ser que esse estralar comece a prejudicar. Porque aí você está estralando, é como se você estivesse meio que desperdiçando ali o líquido que ele fica, né? Então, com o tempo, pode ser que esse líquido ele comece a ficar deficiente. E aí, com a ausência do líquido sinovial, as nossas articulações começam a ter mais atrito. A se chocar. Isso. Então, no caso, não é legal. Não é legal. Não é legal, ok. Não é legal. Às vezes, né, tem situações, estalar o dedo, né? Estralar, é porque a gente tem o vício de linguagem, né? Da gente dizer que é estralar o dedo. Eu acho que oralmente também tá certo, né? O português dá essa liberdade pra gente. Obrigado, gramática, obrigado, português. E aí, às vezes, a gente tá como se fosse travado mesmo, né? Então, essa articulação, às vezes, esse estalo, às vezes, ele é involuntário, né? Você tá assim muito tempo, você vai fazer alguma coisa, estrala, enfim. Esse aí. Isso aí. Faz o barulhinho, faz o barulhinho. E aí, nesse momento, de repente, sua articulação tava precisando desse líquido circulando. Então, por isso que às vezes nosso corpo ele faz, epa, peraí, deixa eu estourar isso aqui. Será que é por isso que dá mais vontade de estalar os dedos em dias frios? Sim, porque a gente movimenta menos, né? Quando a gente tá com frio, a gente fica muito tempo, né, paradinho. O dedo mesmo fica meio congelado, né? E aí você fica, tipo, querendo movimentar, porque o líquido sinovial começa a circular mais, o sangue começa a circular mais, então tudo isso vai ajudando na movimentação. Chique. Olha aí, e aí os tempos modernos, né, impuseram uma nova rotina aos operários. Vocês estão vendo aí operários trabalhando, que geralmente têm uma vida sedentária. Então, passando muitas horas na mesma posição e quase sempre repetindo aí movimentos milhares de vezes por dia. Isso automaticamente, a gente já sabe aqui o porquê que estamos com os nossos convidados especiais, né? Vocês veem aqui diariamente os nossos intérpretes e as nossas intérpretes fazendo movimentos repetitivos. Então, o dia todo, né, a manhã toda, a aula toda, eles estão aqui fazendo esses movimentos repetitivos. Então,
Por isso que a gente trouxe hoje, né, aqui eles, pra gente fazer alguns exercícios que podem ajudar aí, né, no dia a dia e na rotina dessas gravações que eles ficam aqui com a gente. Então, ó, eu vou falar aqui rapidinho pra gente chegar na parte importante, que é a prática. Estatísticas atuais aí apontam que cerca de 4 milhões de brasileiros são submetidos a tratamento em razão de dores provocadas pela postura incorreta no trabalho e pela pressão diária de situações competitivas. Veja, no nosso dia a dia, né, de trabalho, para você aí que está na escola, você sabe também que existe dentro da sua sala de aula aquela competiçãozinha de quem é o melhor aluno, quem faz mais atividades, né, quem termina primeiro, quem escreve mais rápido, quem escreve mais. Então, no ambiente de trabalho também não é diferente, né? A gente é submetido pelo capitalismo a produzir mais para que a gente dê mais resultados às empresas que a gente faz parte, e isso automaticamente faz com que a gente se desgaste mais, né? Então vejam aí, são 4 milhões de brasileiros, em média, submetidos a tratamento por causa dessas lesões, né? Um breve quadro aí para vocês entenderem como começou e como é que chegou, né, aonde está hoje. Então, na década de 60, nós temos aí a ginástica laboral com seus primeiros registros já na Alemanha, Suécia, Bélgica e Japão, né? Depois de ter iniciado lá em 1925 na Polônia, e aí chega nos Estados Unidos em 68 e no Brasil a partir de 73. Então vejam, professor, mas de repente eu vi na internet que tem outros dados anteriores. Eu sempre gosto de dizer aqui que essas datas históricas de início, elas são muito subjetivas, porque, né, naquela época, em muitos anos atrás, não se podia registrar muita coisa, não tinha como se registrar muita coisa. Então, algumas coisas começaram antes e só tiveram seu registro depois de alguns anos, tá? Então aí, ó, aqui é o que a gente vai fazer hoje, né? A ginástica laboral ela é praticada com intervalos aí de 5 a 10 minutos diários. Vejam que é praticamente nada no nosso dia, né? Com o objetivo de proporcionar ao funcionário uma melhor utilização da sua capacidade funcional. Então, qual a funcionalidade do pessoal aqui de Libras, né? Eles estão aqui para interpretar as nossas aulas e se comunicar aí diretamente e especificamente com pessoas com deficiência auditiva. Então, a capacidade funcional deles são os movimentos, os gestos, os sinais que são utilizados aí durante a interpretação, que é sinais, né, o correto? Isso mesmo. Isso aí. Então, ó, a gente tem o alongamento, né, a prevenção de lesões ocupacionais e as dinâmicas de recreação. Eu quero fazer a dinâmica de recreação depois, em um outro momento também, mas hoje a gente vai focar mais nessa parte do alongamento, né? Quais são os alongamentos que podem ser feitos? E aí, quando eu falo alongamento, pense alongamento e aquecimento, né? A gente pode fazer tudo aí meio que junto também. Então, eu quero começar aqui perguntando: onde é que vocês sentem mais dores decorrentes da atividade de vocês? Tudo, né? É uma pergunta, eu acho que é uma pergunta assim, Ampla. muito fácil de se responder. É. Porque a gente sente dor em todos os cantos do corpo. Gente, sério, daqui até as pernas a gente sente uma leve dor, né? Começa leve, mas ao final do dia a gente tá assim, cansadíssimo e com muita dor, muita dor. Principalmente, pelo menos pra mim, são os ombros. Os ombros, isso. Porque, querendo ou não, você fica muito tempo com os braços estendidos e pesa. Você sempre pesa mesmo. Coluna, porque... Querendo ou não, a gente também mantém a postura. Mesmo estando ali pequenininho, a gente tem que estar com a postura para que a pessoa surda tenha uma boa visualização da nossa sinalização. Então é porque vocês veem... Cortei, Helena, vou voltar pra você. É porque vocês veem aqui, aí pequenininho, né? Mas eles ficam em pé, né? Então, eles têm que manter uma postura lá, em pé. Eles não podem ficar assim, ó. Imagina, eles assim, ó, interpretando aí pra vocês. Como era que não ia ficar, É bem interessante falar isso mesmo, porque muita gente pode pensar que a gente trabalha sentado, né? Mas a gente não trabalha sentado, a gente trabalha em pé. Até porque para você sinalizar não é só as mãos, né? É o corpo inteiro. Então você sentado não tem tanto espaço. Não tem tanto espaço e a gente não consegue se comunicar tanto quanto a gente consegue se comunicar em pé. A gente já escuta muito isso, né? Que o corpo fala, o corpo se expressa. A gente vê muito isso nas aulas de artes e não é conversa, não é brincadeira, é realmente o corpo fala e dependendo de como a gente está no local de trabalho, no caso nosso, talvez a mensagem não fique tão clara para quem está assistindo.
Pra vocês entenderem aí. Aí vocês acham, ah não, a pessoa tá ali no canto, é moleza. Não é não, viu? Então, vocês viram aí, né? Quais são as partes, né? Mas vejam que, por mais que a gente trabalhe o corpo todo, eles têm uma parte do corpo que é mais exigida, né? Que são aquelas que fazem esses movimentos repetitivos, que no caso são os membros superiores, né? Que tem aí mais específicos, quando a gente fala da mão, né? E essa questão do ombro, né? Que afeta, essa parte aqui afeta tudo, né? Afeta a parte anterior e a parte posterior. Acho que a coluna é o pior de todos, né? Assim, Bastante, que ela bastante. ela dá uma choradinha. Eu sei, eu sofro de coluna Chora também, muito. por isso que eu... Ó, então eu vou pedir aqui pro pessoal levantar e a gente vai ver alguns movimentos. Os movimentos que a gente vai fazer aqui de alongamento serve para o pessoal de Libras, mas serve para você aí que tá na sua casa, fica muito tempo no celular, fica muito tempo no computador, né? Então, são movimentos, são alongamentos que a gente faz, vai fazer com os membros superiores, principalmente. E aí eu queria lembrar aqui uma coisa muito importante, né? Essa área da ginástica laboral, ela geralmente nas empresas é executada por profissionais do bacharelado em educação física, tá? Ou fisioterapeutas também, que atuam. Então aqui a gente vai fazer uma demonstração só de alguns exercícios, de alguns alongamentos que vocês podem fazer aí na casa de vocês. Beleza? Vou cortar pra cá. Pra eu chegar aqui. Ó, já estou aqui e a gente vai começar, deixa eu colocar só meu passador aqui. E a gente vai começar com alguns alongamentos que são básicos, né? Que eu acho que é o que todo mundo conhece. Então, esse movimento, né? Esse alongamento que a gente coloca o braço direito aqui na altura do peito. Então, a gente estende o máximo que puder aqui, né? Sem torcer o tronco. Então, eu coloco meu braço lá na direção contrária e apenas apoio aqui, ó. Tem muita gente que tem o costume de empurrar muito, né? Isso aí pode acabar lesionando. Então, a gente segura e a força mesmo a gente faz lá nos dedos. É como se a gente jogasse, quisesse tocar lá na parede. Então, esse é um dos alongamentos que podem ser feitos. A gente conta, né, o tempo ideal para um alongamento em média 20 a 30 segundos. Então a gente conta lá os 20 segundos, né? E aí a gente troca. Acho que não vai dar tempo a gente fazer 20 segundos em cada hoje, mas a gente vai lá no outro lado, segura mais 20 segundos. Então é muito importante ter cuidado para não segurar aqui, né? Porque o impacto que eu consigo segurar o meu corpo, o meu braço aqui e aqui é diferente. Então no cotovelo eu consigo apoiar e segurar lá ele tranquilamente. Então daqui eu posso vir lá para trás, né? Aqui. E aí tem uma coisa muito importante, ó. Tem gente que tem costume de deixar a mão solta, né? Assim, ó. Segura o cotovelo e deixa a mão solta. A mão é a mesma coisa, é como se eu quisesse tocar lá no chão. Então eu coloco força na mão, nessa mão aqui, ó. Aqui. Coloco a força como se eu quisesse tocar no chão. E o outro braço, a outra mão, né? Eu só seguro o cotovelo, tá? Mesma coisa, 20 segundos, vou lá, volto para a posição original, troco e seguro lá do outro lado. Certo? Então, isso são alongamentos básicos. Eu acho que na escola de vocês já viram esse tipo de alongamento, né? Pra gente poder começar. E aí, ó, daqui contei lá os 20 segundos, já disse que a gente não vai fazer os 20, mas aí eles têm muitos movimentos com os punhos também, né? As mãos especificamente. Então a gente começa, ó, braço lá na frente, e aí, importante, segura tudo, ó, porque é muito comum fazer assim. E aí o dedão, ele fica lá solto. Então é tudo, segura o dedão, estende o braço, e aí sim você faz uma força com essa mão aqui, né? Pra puxar a outra pra trás, né? Pra gente alongar aí os músculos do antebraço. Professor, precisa ser em cima do ombro ou para baixo? Sempre na altura do ombro, Aqui, né? tá? Isso. Na altura, boa pergunta, Helena. Aqui, ó, gente, na altura do ombro. Então eu não faço nem pra baixo, né? Aqui, e nem aqui em cima. Eu seguro aqui, ó, a altura do ombro, mesmo, e eu assim, ó, com o tronco todo pra frente. Aqui, com o dedão, tá? E aí troca lá, mesma coisa, aqui com a esquerda. Então fico lá, seguro lá os 20 segundos. Pode parecer besteira essa hora do dedão, mas não é, viu, gente? E aí, ó, daqui eu posso fazer um outro exercício que é o punho para baixo.
Então, segura lá, mesma coisa, 20 segundos. Quando você junta tudo, pensando, né? Ah, é 20 segundos de um, 20 segundos de outro, 20 segundos de um, 20 segundos de outro. Quando junta, são muitos exercícios que a gente consegue fazer em um tempo considerável, né? A gente vai lá no outro braço e a altura, mesma coisa. A gente mantém o braço aí na altura do ombro, tá? Até porque, se a gente faz em uma posição aqui em cima, por exemplo, eu tiro a funcionalidade do alongamento e começo a compensar o ombro. E aí o ombro vai começar a doer. Então aqui, ó, terminei. Vou fazer, ainda com os braços lá na frente, eu posso fazer o movimento de, ó, segurar, né? Quem tem uma bolinha em casa pode fazer segurando a bolinha. Quem não, faz esse movimento como se estivesse amassando uma bolinha. Então, ó, amassa mesmo com força e solta, né? Estica todo o dedo, volta lá. Para esse 20 segundos também? 20 segundos com a mão fechada, 20 segundos com a mão aberta? É bom ou você marca os 20 segundos fazendo o movimento completo, né? Ou você pode marcar de repente 20 vezes. Tipo assim, né? Amassa 1, amassa 2, amassa 3, tá? Aí, em média, umas 20. E aí, professor, e aí? Mas eu faço lento ou rápido? Os dois têm uma funcionalidade. Quando você faz ele mais lento, você consegue fazer uma amplitude maior dos movimentos. Então, para eu esticar os dedões lá, né? Que o certo é estender, tá, gente? Para eu estender lá os dedos, né? Se eu fizer muito rápido, a tendência é que eu não faça isso, né? Muito. Então, quando a gente fala de alongar, é mais interessante que o movimento seja lento. Mas aí vocês podem fazer, por exemplo, faz ele lento, né? Lá às 20. E depois conta 20 segundos fazendo esse movimento mais rápido. Por quê? Já serve como um aquecimento também, além do alongamento. Perfeito. Tá? Professor, eu tenho uma pergunta. Acho que é mais um complemento. A gente, quando está fazendo esse tipo de prática, pelo menos eu já estou sentindo muito dor. Não sei se você está vendo, mas meu braço está tremendo, sabe? Já estou sentindo um pouco de dor. Aí a gente pode pensar, tipo, mas isso era para me ajudar a não sentir dor enquanto eu trabalho, mas eu estou sentindo dor. Então, tá certo? Eu tô fazendo certo? Tá. Sabe? Assim, a dor, ela não pode ser uma dor tremenda, né? Mas o desconforto, é uma dor, um desconforto, É, mas um né? desconforto. É normal. Por quê? Às vezes a gente esquece, né? Mas, tipo, tudo isso aqui tem uma musculatura envolvida. E essa musculatura, quando ela fica encurtada, é isso que causa dor também. Porque ela tá encurtada e, de repente, você precisa fazer um movimento mais amplo. E aí o músculo, ele tá lá tensionado, porque você não alonga. Então, quando você faz um movimento rápido, lesiona. Quando a gente tá alongando, a gente tá estendendo esse músculo que tá encurtado. Então, pode ver, ó, meu braço mesmo. Aqui, ó. Acho que o Cleitinho consegue dar um zoom ali. Mas, ó, se eu estender, vê que meu braço nem chega muito, meu punho, eu não consigo vir muito pra cá. Porque isso, ó, veja a diferença. Bruno já consegue vir mais. O meu não vai. E aqui, ó, se você tocar nessa musculatura, ela tá completamente rígida. Ó. Por isso que a gente usa esse auxílio, porque, ó, eu consigo vir mais. Aumentar a amplitude. Pra aumentar a amplitude. Então, no caso, é só a falta da prática mesmo. E aí, quando você vai repetindo, né? Você vai fazendo mais vezes esse alongamento, você vai perceber que esse desconforto ele se torna menor. Fica confortável. Fica confortável. É um desconforto confortável. Exato. Okay. Tá? E aí, ó, fez esse aqui, né, que a gente pode fazer. Tem aqui, ó, de girar os punhos, né? A gente pode girar, fazer o sentido pra fora, né, dos punhos completamente. E aí, mesma coisa. Ou você marca 20 segundos ou 20 repetições, tá? E aí pra fora e pra dentro. Um cuidado muito grande pra não acabar fazendo assim, ó. Né? Porque aí você acaba ativando outras articulações. Então, mesmo que você não consiga fazer um movimento muito amplo com o braço parado, né? Vai fazendo os movimentos curtinhos, porque é justamente essa questão do músculo ali que está encurtado, né? A gente chama assim de encurtado, é quando ele está mais rígido. Vou fazer aqui um outro exercício, né? Que a gente pode utilizar. E aí, mais mobilidade, eu vou pedir para Bruno vir para cá e Helena ficar aqui, que aí a gente usa tanto para a parte da coluna, como a gente vai ajudar aí na musculatura do peitoral, né? Às vezes a nossa dor da coluna é porque o nosso músculo do peitoral tá fraco. Então, quando ele tá fraco e encurtado, ele faz isso aqui, ó. Tanto que é natural você ver pessoas que treinam e vai crescendo a musculatura do peitoral,
que elas ficam tentando fazer isso aqui. Porque como ele encurta, ele fica puxando assim, ó. Pra você ir. Então, se você não alonga, aí você fica assim, ó. Ele entra, né? É. Acho que, né? É, exatamente. Então, ó, a gente vai fazer o primeiro deles, aqui, ó, de frente. Eu deixo a minha parte de baixo, do quadril pra baixo, parado. Então, eu venho aqui, ó. Vou lá na parede, toco. Deixa eu ver vocês. Isso. Deixa o mais... Ah, eu não consigo tocar tudo. Então, toca o máximo que puder. Tenta trazer o quadril mais pra frente um pouquinho, Bruno. Isso. Vira aqui. Aqui. Deixa o quadril aqui. Agora vai lá. Pode ir. Aqui. Pronto. Nesse Só vai até aí? exercício. Então, segura aí. As pernas muito abertas. As pernas a gente deixa na largura do quadril. Então, vem aqui o ossinho do quadril e deixa lá na abertura. Isso. Pode torcer mais um pouquinho, Bruno. Pode ir mais. Pode ir com o quadril também. Pronto. E aí, ó, importante, vai a cabeça junto, isso, pra posição, no caso da parede onde você tá olhando. Isso. E aí, segura lá 20 segundos de um lado, mesma coisa do outro. Vai lá, segura mais um pouquinho, do outro lado. E aí, essa torção no quadril é natural, né? Porque a gente precisa, porque senão a coluna trava também, né? E aí, por que levar a cabeça? Porque se eu fico aqui assim, ó, a minha coluna toda fez uma torção e minha cabeça... Não, né? Aqui a gente tem a coluna também. Então, é muito importante. E aí, voltou. Outro, agora, pra gente finalizar, coloca... Deixa eu... pra eu poder demonstrar. Ó, a gente vem aqui pra perto de uma parede. Então, eu coloco a mão aqui, o braço todo, né? Na altura do meu ombro, né? Então, eu coloco o braço lá e eu encosto completamente, ó. E tento olhar pra frente. Então, seguro lá os 20 segundos, tá? Pode vir pra cá, Bruno. Esse eu achei um pouco mais complicado. Eu acho que Isso. foi mais fácil pra mim. Isso. Isso. Isso aí. Tá na altura do meu ombro? Tá. Vamos lá, Helena. Vamos lá. Segura lá. Isso. E vira pra frente. Isso. Pezinho pra frente. Isso. Como se a gente estivesse aqui de frente e o braço lá atrás. Que dá pra fazer em dupla também, né? Esse aí você pode fazer 20 segundos de um lado, troca, faz 20 segundos do outro. Ou em dupla, se quiser agilizar o processo, né? De repente uma dinâmica, eu posso pedir aqui, ó. Você ficar de costas, isso. E aí eu vou lá. Isso aqui vocês já devem conhecer também, ó. Que eu venho e vou segurando aqui, puxando. E aí perguntando o máximo da pessoa, né? Onde é que você consegue? Vai mais? E aí, ó, só uma dica. Helena, desce o ombro. Ó. Vê que tava tensionado? Eu não percebi. Automaticamente você fica com o ombro tensionado, né? Então aqui, ó. E aí você segura lá 20 segundos e de repente você pede pra pessoa trocar. É natural. Sempre que a gente vai alongar é um cuidado muito grande também. Porque quando a gente vem pra cá, por exemplo, é natural que a gente esteja assim, ó. Então sempre de tentar encaixar o ombro. É deixar o ombro lá no lugarzinho e a partir disso você fazer a movimentação. Para eles que ficam em pé, né, muito tempo, se você fica muito tempo em pé em algum lugar, tem um exercício que é muito simples, que ajuda na circulação aí, né, que é você apoiar em algum lugar, ou até sem apoiar mesmo, de ir lá na ponta do pé e voltar. Na ponta do pé e voltar, né? E aí, mesma coisa na relação das repetições. Porque isso ajuda a fazer com que a musculatura ela vá lá trabalhando e ajude o sangue ali a circular no nosso corpo, né? E evita cãibra, evita dormência e as nossas lesões, né? Pra galera de Libras também, tem aqui a parte importante da cabeça, né? Que são exercícios simples também. A gente pode fazer cabeça para um lado, a cabeça para o outro, usar para baixo, né? Sempre tendo cuidado aí com essa questão do alinhamento do corpo. Então, sempre nessa postura de deixar os pés afastados na largura do quadril, né? E aqui manter sempre a postura mais natural possível da coluna. Eu eu consigo fazer mais um, rapidinho, produção, consigo, né? Dá? Mais um? Mais um? Não, né? Consigo não. Então, na próxima aula a gente faz no dinâmico, quando a gente for fazer a dinâmica na recreação. A gente faz. Então eu quero agradecer a vocês, minha gente, por estar aqui, né? E a gente também quer agradecer muito por estarmos aqui, por você ter dado essa aula maravilhosa, sabe? E ter chamado a gente pra compartilhar desse momento. Sim. É isso, galera. Muito obrigado. Até semana que vem. Um cheiro. Tchau, tchau. Tchau, gente.